Amém? Amém ou não amém? Quero parabenizar você que saiu de casa e está aqui no templo esta noite. Todos nós sabemos os riscos que nós corremos quando saímos de dentro de casa para estar no templo. E sabemos que não é diferente os riscos que nós corremos quando saímos também para trabalhar, quando saímos para exercer qualquer outra atividade fora de nossa casa. De igual maneira nós corremos um risco muito grande, à semelhança de vir ao templo. E eu quero parabenizar você que tem enfrentado os riscos do dia a dia, indo ao mercado, indo ao salão, indo às lojas, saindo para ir à farmácia, mas de igual maneira tem vindo à igreja também. Você está de parabéns, você que está aqui, porque tem enfrentado da mesma maneira todos os outros riscos que você enfrenta, mas não tem deixado de vir à casa do nosso Deus, porque de igual maneira você também enfrenta os riscos para vir à casa do Senhor. Parabéns você que está aqui, que Deus te abençoe, para a honra e glória de Jesus o nosso Senhor. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, em Atos capítulo 20. Atos 20, a partir do versículo de número 17. Atos 20, 17. Antes de ler esse texto, eu gostaria de contar a você o que aconteceu segunda-feira. Eu estava em casa à noite, segunda-feira, e o telefone tocou. Antes de ontem, segunda-feira. E eu vi que era o celular da irmã Andréia. E aí eu atendi, pronto. E aí do outro lado eu ouvi dizer, feliz. E aí eu estremeci. Eu disse, Jorge. Ele disse, feliz, pastor. Falei, Jorge, eu estou quanto tempo esperando ouvir sua voz. Era ele me ligando, já do quarto, dizendo, estou aqui. Pô, não liga não, às vezes eu confundo, mas eu estou aqui e estou ligando para o senhor para dizer que eu estou bem, graças a Deus, eu saí da UTI, eu estou no quarto. E nós conversamos, eu muito emocionado, prendendo a respiração, né, conduzindo a respiração para ele não perceber que eu estava chorando. E eu fiquei muito feliz. É possível que ele esteja ouvindo agora, Jorge. Quero dizer a você que eu fiquei muito e estou muito feliz com aquele momento que eu percebi claramente o quanto Deus já havia agido na sua vida e te abençoado. E já há perspectiva, é uma possibilidade de receber alta esse final de semana e ir para casa. Então nós estamos em festa, o nosso coração, por esse milagre, por essa bênção de Deus. Jorge, que Deus abençoe e bom retorno à sua casa, bom retorno à igreja, ao convívio familiar, ao convívio eclesiástico, convívio com a igreja, que Deus abençoe. Amém? Amém. Eu chorei muito, me emocionei muito e ainda me emociono. Atos 20, 17, diz assim, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, aos presbíteros da igreja de Éfeso, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo,
desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Vou repetir: não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e os que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos do Novo Testamento depois de Jesus. Obrigado por sua vida, porque ela nos inspira, porque ela revela um cristianismo genuíno, uma conversão, ó Deus, genuína, pura, de alguém, ó Deus, profundamente comprometido com o Senhor. Ó Deus, que esse texto, esta parcela da experiência do apóstolo Paulo, possa contribuir para que também cada um de nós, cada um seja edificado, que nos comprometamos com o Senhor, que vivamos, ó Deus, uma conversão genuína, que verdadeiramente, ó Deus, possa trazer, ó Deus, luz ao mundo por aquilo que o Senhor tem feito e fará através de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo, ele está dizendo, aqui quem escreve é Lucas, ele está dizendo à igreja que ele glorifica a Deus pela vida da igreja, porque desde o momento que ele entrou na Ásia para a pregação do Evangelho, ele fala de 3 coisas que são fundamentais em meio a uma crise. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui estão, os que estão em casa e os que vierem assistir esse vídeo depois, quero dizer uma coisa importante a você. O apóstolo Paulo está vivendo uma das maiores crises que o mundo já passou. Está sob a liderança do Império Romano, e Roma está trazendo uma ditadura, está impondo um comportamento ao mundo inteiro sob a força. E Paulo, os cristãos estão enfrentando a perseguição contínua, a morte, o apedrejamento, ser amarrado num tronco e traspassado por uma flecha, a decapitação,
a crucificação. O escritor da carta aos Hebreus fala desses homens que pregaram o evangelho, dizendo que o mundo não era digno desses homens. Se refere a eles dizendo que o mundo não merecia receber essas pessoas. O apóstolo Paulo é exatamente uma dessas figuras. E ele agora está dizendo à igreja de Éfeso, vai convocar os líderes, os presbíteros de Éfeso, dizendo: eu quero conversar com vocês. E eles vão até onde ele está, e quando eles chegam, Paulo diz: eu quero dizer a vocês que há 3 coisas que são fundamentais para que possamos viver a crise que nós estamos vivendo. E eu quero pegar essas 3 coisas emprestadas do apóstolo Paulo, para que nós possamos dizer a vocês, para que nós possamos enfrentar essa crise. Essas 3 coisas são essenciais. Paulo não está com medo da morte. Paulo não está com medo da prisão, você vai perceber isso no texto. Paulo não está com medo da enfermidade. Paulo está com a visão voltada para o ministério que ele possuía. Eu não sei, Paulo está dizendo, quando a morte vai chegar. Eu não sei o dia em que a morte vai bater a porta da minha casa. Eu não sei quando ela vai me tirar do meu leito dentro da minha casa. Mas eu quero dizer aos presbíteros de Éfeso, eu quero dizer aos de Cesareia, eu quero dizer a vocês, Paulo está dizendo, que há 3 coisas fundamentais a serem realizadas antes que a morte possa chegar. A primeira delas, ele diz: eu tenho pregado o evangelho de casa em casa, por onde eu tenho passado. Paulo está dizendo, vai dizer depois, mais tarde, no versículo 13 do capítulo 21, ele vai dizer a eles: eu não estou preocupado que possam me prender em Jerusalém. Eu não estou preocupado que eles possam me amarrar em Jerusalém e me mandarem para Roma. Ele diz: eu estou pronto para pregar o evangelho, e se preciso for, morrer pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13 do capítulo 21. Paulo está dizendo que a sua preocupação primeira não era a morte. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos engodados, voltados, preocupados com a morte o tempo todo. E porque estamos preocupados com a morte, muitos estão esquecendo a missão da igreja, estão esquecendo a missão de cada crente neste mundo. A igreja está abortando a missão que Jesus deu à igreja, que é pregar o evangelho. Enquanto estamos rodeados pela morte, estamos vendo a enfermidade atacando tantas pessoas, Paulo está dizendo que isso está acontecendo com os cristãos. Mas ele está dizendo, antes que a morte chegue, não sei quando chegará, diz: mas eu estou pronto, que eu quero pregar o evangelho, e se preciso morrer, eu vou morrer. Quando começou a pandemia, eu lia o livro de Atos dos Apóstolos para fazer uma série de estudos baseados em Atos dos Apóstolos. E eu me deparei com esse texto do capítulo 20, e Paulo disse: eu quero dizer a vocês que olhem bem para mim, vocês não verão mais o meu rosto. E de alguma maneira eu me senti no lugar do apóstolo Paulo, porque a primeira reunião que fiz com a liderança, a impressão que tive quando saí da reunião, que nós estávamos nos despedindo, que nós não veríamos mais os diáconos, porque a ideia que foi passada naquela reunião é que muitos dali que estavam ali naquela sala morreriam e nós não nos encontraríamos outra vez. E muitos cristãos estão vivendo exatamente um momento assim. Paulo está dizendo: olhem para mim, porque vocês não verão mais o meu rosto, mas eu quero dizer a vocês que eu tenho pregado o evangelho de cada canto, em cada casa, onde estiver, eu estarei pregando o evangelho antes que a morte possa chegar. Toda vez que me chamam para ir a um hospital, eu vou. Toda vez que me chamam para ir a um velório, eu vou. Toda vez que alguém pede para doar sangue, eu vou. E nós, pastor Marcelo, temos feito isto constantemente. Não deixamos de evangelizar, de pregar um evangelho. Pode ser que a igreja não veja mais o nosso rosto,
Pode ser que não estejamos aqui após a pandemia, mas uma coisa eu quero dizer, tal qual o apóstolo Paulo: eu preguei o Evangelho, eu vivi a palavra do Senhor, eu cumpri o ministério que o Senhor me entregou. É isso que ele está dizendo àqueles presbíteros de Éfeso. Ele diz: eu preguei de casa em casa o Evangelho. Você não pode esquecer da missão que você tem. Você não pode colocar a morte acima da sua missão, do ministério que Deus entregou a você. Pare para analisar. Deus, mesmo em meio à pandemia, Ele tem uma missão para a igreja. Deus tem uma missão para você. Deus tem um ministério para você. Não sei se é da intercessão, do evangelismo pelo telefone, do evangelismo corpo a corpo. Há muito tempo um grupo sai todo sábado para evangelizar à tarde, fazendo evangelismo na rua. Você pode não acreditar, nenhum deles morreu. Nenhum. Estamos na rua evangelizando. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Paulo está dizendo àqueles presbíteros de Éfeso, está dizendo a eles: nós temos uma missão que está acima da morte, que está além da morte. Nós não vamos nos esconder. Ele está dizendo aos presbíteros: nós não vamos anular a missão, abortar a missão. Nós temos uma missão no tempo em que nós estamos vivendo. Quantos irmãos da igreja já pegaram Covid? Quantos? Irmãos, nós precisamos aprender a contar com Deus tal qual o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, Paulo está dizendo, no versículo de número 35, ele diz: eu quero que vocês entendam que nós temos um ministério. Além de pregar o Evangelho, ele diz: trabalhando assim, quero dizer a vocês, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vou repetir: é preciso socorrer os necessitados. Paulo estava no meio de uma grande crise, de uma grande perseguição. Muitos crentes em Jesus estavam perdendo suas propriedades. Algumas pessoas estavam preocupadas porque iriam perder as propriedades. Outras não sabiam o que iam fazer, se continuavam seguindo a Jesus ou abandonavam Jesus para proteger a sua propriedade. Muitos necessitados apareceram em função disso. E muitos cristãos estão ali. E Paulo, você vai ver ao final do texto que ele vai orar com os presbíteros de Éfeso, e ele vai dizer: nós estamos ameaçados de morte. Mas em segundo lugar, nós não podemos esquecer que nós temos que socorrer os necessitados. É um ministério da igreja. É o ministério que Jesus entregou ao apóstolo Paulo e a cada um de nós. A igreja não pode perder a visão porque está com medo de morrer, de que nós, como igreja no mundo, Jesus disse que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz desse mundo. Dizia o pastor Mauro Israel Moreira: a igreja é a vitrine da joalheria de Deus. É na igreja que o mundo vê a riqueza do reino dos céus. É na igreja que o mundo vê o Espírito Santo de Deus operando através dos crentes em Jesus. É na igreja que o mundo vê Deus acariciando aqueles que precisam de carinho, alimentando aqueles que estão com fome. É através da igreja que o mundo consegue perceber que existe um Deus. Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso: vocês não se escondam, vocês não se anulem, porque a igreja tem um ministério, em primeiro lugar, de pregar o Evangelho, e em segundo lugar, de socorrer os necessitados. Você que nesse tempo tem se escondido por causa da pandemia, quero dizer a você: não se esqueça do seu ministério, porque
Porque a igreja tem um ministério e você participa dele para poder socorrer os necessitados. Nós estamos hoje com muitas dificuldades. Algumas pessoas dizem: pastor, tem que reformar a sala tal. Pastor, tem que construir. Nós não vamos construir, nós não vamos ampliar, nós não vamos reformar, porque nesse tempo a igreja tem que socorrer os necessitados. Não vai faltar socorro aos necessitados. Esse é o ministério que Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso. Tem que evangelizar. Não pode ficar com medo de morrer e parar de evangelizar. Em segundo lugar, tem que socorrer os necessitados. Ele está dizendo no capítulo 20 ainda, no versículo de número 35. É o ministério que a igreja tem para si, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, no dia em que a igreja perde a ousadia, é porque ela deixou de confiar no Espírito Santo de Deus. A igreja que deixou de confiar no Espírito Santo de Deus, que deixou de confiar na sua oração, essa igreja para de realizar a obra do Senhor. Essa igreja parou no tempo, porque ela perdeu a sua ousadia. Se você parar para analisar os capítulos iniciais do livro dos Atos dos Apóstolos, cristãos estavam sendo decapitados, outros sendo jogados na fogueira. Isso é pior do que Covid. É sair na rua e ser preso e levado e ser apedrejado. É sair na rua, ser pego, levado e cerrado ao meio. É sair na rua, ser pego, levado e ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é pior do que pandemia. Mas sabe o que a igreja fazia? A igreja se reunia todos os dias, diz o livro de Atos, e eles glorificavam o Senhor. E eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E eles buscavam o Senhor o tempo todo. Quando Paulo disse que ia a Jerusalém, ele está reunido. Lá está Filipe, um dos que foram designados para socorrer as viúvas. Ele tinha filhas que eram profetisas. E um profeta chamado Ágabo, ele tira o cinturão do apóstolo Paulo e amarra as mãos e diz assim: é isto que eles farão contigo em Jerusalém. Vou repetir. Ele tira o cinturão e ele amarra as mãos e diz ao apóstolo Paulo: se você for a Jerusalém, é isto que eles vão fazer contigo em Jerusalém. Eles vão prender você, eles vão amarrar as suas mãos. Versículo 13. E Paulo diz: eu estou pronto, não somente para ser preso, mas, se necessário, morrer por Cristo Jesus. Temos que aprender essas três coisas. Essa terceira, ousadia. Precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos acreditar no agir de Deus, no mover de Deus. Sabe por quê? Porque a vida que nós temos hoje, em nada pode ser comparado àquilo que Deus nos deu, chamado vida eterna. O apóstolo Paulo escreve dizendo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A igreja perde a ousadia quando deixa de acreditar que o Espírito Santo está agindo, está protegendo, está abençoando. A igreja perde a capacidade, a ousadia, quando o Espírito Santo já não faz mais parte daquilo que você acredita que está em você. Essa vida, diz Tiago, ela é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece.
O que é a vida, diz Tiago 4,14? A vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece ou desaparece. Mas uma vida nas mãos de Deus, ela continua pregando o Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Uma vida nas mãos de Deus continua socorrendo os necessitados, conforme o versículo 35. E uma vida nas mãos de Deus não vive temendo a morte, mas vive celebrando a vida, como o versículo 13 do capítulo 21. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, não permita, ó Deus, que o medo esfrie a igreja, que o medo afaste, ó Deus, o cristão da presença do Senhor. Não permita, Senhor, que o medo leve as pessoas a pararem de contribuir, de socorrer os necessitados. Ó Deus, não permita, ó Deus, que o medo faça cessar a evangelização do mundo, porque principalmente neste tempo, Senhor, pessoas estão descendo pelo desfiladeiro da morte sem Cristo, descem aos montões, quando as igrejas, ó Deus, estão parando. Que sejamos, ó Deus, como o apóstolo Paulo, no meio da crise não deixemos de evangelizar, no meio da crise não deixemos, ó Deus, de socorrer os necessitados, que no meio da crise, ó Deus, não deixemos de ser ousados. Faz, ó Deus, com que seja assim, com que seja assim, Senhor. É o que nós te pedimos. Perdoa-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Perdoa-nos, ó Deus, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.